Glória a Deus, glória a Deus. Eu me chamo Rúbia, né? Faço parte da Igreja do Amor, daqui de Recife, de Paulista, mais precisamente, Pernambuco. E é uma honra, né, o convite de vocês para falar sobre o que Deus colocou no meu coração, ou melhor, que Ele me use para falar o que Ele quer para os nossos corações, por meio de vocês. E eu sei que aqui, né, a grande maioria, na lista da libertação, né, está o nome dos maridos, dos filhos, dos pais e os nossos, né? Porque não somos perfeitos. E, ao contrário, somos, né, cheia de carrapicho e precisamos ser libertos. Pode ser que não seja de uma grande coisa como bebida, drogas, prostituição, mas pode ser da fofoca, pode ser do orgulho, pode ser da vaidade, pode ser da mentira, pode ser da arrogância e tantos outros pecadinhos que para Deus não existe esse ínimo, mas que muitas vezes passa desapercebido sobre as nossas vidas. E a gente coloca bem grande na nossa lista de oração o nome do marido, para se libertar disso ou daquilo, o nome de um filho, mas a gente nunca coloca o nosso. Mas Deus é um Deus que ele cuida de todos os filhos, né? Independente, porque família é projeto dele. Então, que possamos estar sempre colocando o nosso nome em primeiro lugar, não por orgulho, mas não, ao contrário, porque somos todos necessitados de nos libertar de algo. E é tão fácil apontar o pecado do outro e tão difícil de ver o nosso pecado. Mas hoje eu quero falar sobre a família, né? Um projeto de Deus, um projeto que Deus criou antes de qualquer coisa, né? Ele, quando criou o homem, e ele criou a mulher, e ele disse que o homem iria deixar, né, sua família, que nem tinha, Adão não tinha família, mas que iria deixar, ele já prevê no futuro, ia se unir à sua mulher e dali iria ser um só corpo. E dali ele já montou a família, um homem e uma mulher. E hoje a gente vê no Brasil e no mundo de forma tão aberta, tão sem vergonha, vou usar essa palavra, mas sem vergonha mesmo, sem discernimento, os ataques contra a família, né? Os ataques contra todos os valores que que Deus nos ensina, que Deus quer que a gente siga. Não é porque Ele quer que a gente siga, não é por obrigação, é para proteção. Né? A Bíblia é o manual que nos protege, que nos mostra as batalhas vividas por irmãos, por homens e por mulheres, igual a nós, pecadores, né? De famílias disfuncional, de família cheia de problema, né, de filhos que não obedecem. A gente tem vários exemplos de irmãos com ciúme, de briga de irmãos, de briga entre mulheres porque desobedeceu a unir a uma só mulher, né, e tantos outros exemplos. Mas que Deus nunca desistiu da família, né? Porque ele diz que Deus dá um lar, uma família ao solitário. E glória a Deus por isso, pela bondade, pela misericórdia, que a gente tem um apoio dos pais, um apoio superior, né? Muitas vezes, você não sabe quem é meu pai, quem é minha mãe, eu não tive esse aconchego, eu não tive isso, mas com certeza teve uma avó, com certeza teve uma tia, com certeza teve uma madrinha, porque Deus sempre levanta alguém para estar ali cuidando da gente. E mesmo que não tenha ninguém, né, que tenha crescido no orfanato, crescido, sei lá, em que situação, mas não crescemos só, porque o nosso Pai cuida da gente o tempo todo, né? E a gente vê o amor de Deus pelas famílias em muitas passagens da Bíblia, né? A gente vê quando Noé, né, obedeceu, construindo a arca, ele não só colocou Noé, ele colocou Noé, a esposa, os filhos, as noras, os genros, né? Quando Ló saiu da terra, saiu de Sodoma e Gomorra, ele também saiu com a família dele. A mulher escolheu ficar para trás, a mulher escolheu, né, ficar, mas quem quis veio, né, saiu do mundo. Então é sobre isso que a gente vai falar, sobre a gente estar
com as bênçãos que a gente está aqui constantemente buscando, constantemente aprendendo. Todo dia tem uma live, todo dia tem uma palavra que vem no nosso coração, que fala com a gente. Mas a nossa bênção não é só para Rúbia, não é só para Gil, não é só para Marisa, não é só para Valda, não. É para todos e sobrecai, transborda para nossos filhos, para os nossos maridos, para os nossos pais, para toda a nossa parentela, de perto e de longe, porque Deus é assim, Deus não dá para um, não, ele derrama para transbordar para muitos. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está no livro de 1 Samuel, no capítulo 30, né? Que fala um pouquinho da história de Davi. Né? Davi, quando ele voltava de uma guerra, eu vou ler, depois eu comento. Diz assim: quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclague, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclague. Levaram como prisioneiros todos que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. Ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegar a Ziglag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiro. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais força. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a quem fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Ameleque: tragam-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe para Davi. E ele perguntou ao Senhor: devo prosseguir, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. E Davi e os seus 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e os 400 homens continuaram a perseguição. Vou pular para o versículo 18, que diz assim: Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo as suas duas mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levado. Davi recuperou tudo. Glória a Deus. Glória a ti, Senhor, pela tua bondade e pela tua misericórdia. Irmãs, o que eu quero trazer para hoje, para a gente, é que não desistam. Não desistam. Né? Tá orando pelos seus maridos, pelos seus filhos, né? Até mesmo pela gente. Não desistam. Não desistam. Né? Façam como Davi. Com a autorização do nosso Deus, vamos continuar. E eu quero aqui compartilhar algumas coisinhas que me chamaram a atenção nesse trecho, né? Que os inimigos da nossa alma, esses que estão, né, ao nosso derredor, levaram prisioneiros todos os que estavam lá, as mulheres, os jovens, os idosos, levaram toda a família, né? Levaram o antes e levaram o depois, os que nos antecederam e os que vão, os nossos descendentes. Eles atacam. O inimigo não está para brincadeira, irmãs. Eles atacam. Eles levam prisioneiro. Uma questão de segundos. Davi estava lutando, né? Davi estava em guerra, né? Davi estava defendendo o seu povo. Davi estava trabalhando. Esse era o trabalho de Davi. E muitas vezes a gente se interte, né? A gente, não vou dizer se interte, mas a gente se dedica tanto ao trabalho ou tanto a outras coisas. E muitas vezes a gente esquece de ver a nossa família,
né? Ah, mas é porque eu estou trabalhando muito para dar o melhor para o meu filho, né? Muitas vezes o filho não pediu nada, não quer nada a não ser a nossa presença, né? O marido não precisa de nada a não ser a nossa presença, né? Os nossos pais não precisam de nada a não ser a nossa presença. Lógico que a gente precisa se alimentar, lógico que os boletos chegam, mas a gente precisa ter equilíbrio, né? E muitas vezes a gente, quando chega, quando a gente se apercebe, o inimigo os levou prisioneiro e a gente encontra-se nessa situação. Irmãs, eu não quero trazer peso na consciência de ninguém, porque Deus é um Deus de bondade, né? De justiça, mas de muita bondade. E Ele sabe, Ele conhece o nosso coração e Ele faz tudo novo, né? Ele esquece o nosso passado e faz tudo novo. Então, irmã, se essa situação aconteceu com você, se perdoe, né? É, use da misericórdia que Deus está usando na minha vida e na tua para se perdoar, né? Porque para tudo há um jeito, né? Davi, quando chegou e que viu que a cidade dele estava destruída, tudo aquilo que ele construiu não valeu de nada, porque eles atearam fogo, eles destruíram, né? Então, ele ficou sem saber o que fazer. Além do mais, ele ficou ainda mais angustiado, porque aqueles que eram para estar do seu lado, né, os homens que estavam com você, ainda o culparam, né? Ainda falavam dele, queriam apedrejá-lo, né? Ainda julgaram e condenaram. E muitas vezes é isso que acontece. O mundo que muitas vezes nos apoia, né? Que faz com que a gente queira ter as coisas antes de ser, né? Antes de cuidar do essencial, do que é necessário, eles depois são os primeiros a nos culpar. Mas eu não estou falando de um homem ou de uma mulher, ou de um vizinho ou de uma amiga, não. Eu estou falando daquele que quer o nosso mal, né? Daquele que, que e usa essas pessoas que estão ao nosso redor, né? Aquele que deveriam estar ali para nos apoiar, muitas vezes ele usa para nos condenar, né? E querer nos apedrejar. Mas também isso não parou Davi, né? Davi ficou profundamente angustiado. Mas o que é que ele fez? Ele caiu numa cama prostrado, ele caiu numa depressão profunda, ele caiu numa angústia, numa ansiedade, que eu vou dizer para as irmãs, eu já passei o dia com o coração angustiado. Mas glória a Deus, porque agora eu estou leve, porque eu estou fazendo aquilo, né, dando prioridade às coisas de Deus, porque Deus cuida de mim. Isso eu tenho certeza. Ele cuida de mim, ele cuida de cada um aqui. Então, vamos fazer o que Davi fez, pedir, chamou a presença do Senhor, né? Traz um manto que o Senhor se revelava através como é que chama? Tem um nomezinho, do colete sacerdotal, aqui na minha Bíblia, na minha versão. Mas Deus se revela. Então, vamos chamar a presença do Senhor, vamos ali nos ajoelhar, clamar por Deus pela presença. E aí, Senhor, o que é que tu queres que eu faça? Espírito Santo, eu estou tão angustiada, eu estou com tanto barulho na minha mente, no meu coração, que eu não estou ouvindo a tua voz. Mas eu quero dizer aqui, estou aqui, Senhor. Fala comigo, tu queres que eu faça o quê? Tu queres que eu continue? Né? Tu queres que eu vá atrás deles? Eu vou conseguir. E o Senhor disse o quê? Vai, né? Vai. Persiga, que é certo que os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Né? E mais à frente, diz assim, 200 dos soldados estavam exaustos. E muitas vezes a gente está nessa situação, quer desistir por exaustão. Quer desistir porque o caminho, a luta tá grande e a gente não vê, não consegue alcançar. Parece que a gente corre e o inimigo que está à nossa frente corre mais rápido, né? Mas Deus é aquele que marca o tempo, que marca encontro, que marca o limite. É aqui, né? E foi aqui, o encontro é aqui. Foi atravessando um ribeiro, um rio, a presença do Senhor, né? E ele conseguiu. Davi recuperou tudo, recuperou as mulheres, as crianças, né? Ele recuperou e ele trouxe ainda mais, porque ele ainda trouxe rebanhos dos amalequitas. Quer dizer, o inimigo pensa que está nos enterrando, que está destruindo os nossos sonhos, que está destruindo a nossa família, que está destruindo os nossos filhos.
né? Mas Deus é aquele que nos dá, nos recompensa. Por quê? Porque Davi não desistiu, porque Davi foi atrás, porque Davi estava sob a orientação do nosso Deus. E é isso que eu convido hoje a vocês, a mim e a vocês, a fazerem, né? A lista é intensa, é extensa, né? O tempo que estamos ali nessa peleja é grande aos nossos olhos, mas não diante do Senhor, porque tem uma data limite, tem o dia certo, né? E a gente vai recuperar tudo, né? Davi não deixou uma mulher, não deixou, não. Sabe quem não recuperou? Quem desistiu. Os 200 homens ficaram lá. Será que vê as esposas? Será que vê os filhos? Né? Será que recuperou a sua própria dignidade? Imagine aqueles homens que desistiram quando viu Davi chegando com seus filhos, suas filhas, suas esposas, os 400 homens felizes. O quanto que eles se sentiram, né? é, pequeno, o quanto eles se sentiram indignos até da presença do Senhor. Né? Porque muitas vezes a gente desiste, não porque Deus não seja capaz de dar aquilo que a gente está tanto clamando, mas a gente desiste por conta das nossas limitações, por conta do nosso orgulho, por conta da nossa vaidade, por conta de nós. É sobre nós, não é sobre o que Deus pode fazer, não. É sobre o que a gente quer que Deus faça. Até onde está a nossa força? Até onde, né? Aí eu me lembro que em Êxodo, Moisés também passou por isso, que Êxodo é um livro todo de libertação, minha gente. É um livro que a gente precisa estar ali, lendo e lembrando a luta que Moisés travou contra o faraó, contra o Egito, né? Quando o Egito queria ficar com as mulheres, ele disse: não, vão os homens adorar e deixa aqui as mulheres e as crianças. Por quê? É o futuro. As nossas crianças é o nosso futuro, é o futuro, é quem vai levar a palavra de Deus além, à frente. Se a gente está num lar, né, totalmente bagunçado, sem a presença do Senhor. Eu não digo que seja um lar de comercial de margarina, não, com comercial de cuscuz, não, mas é um lar que tem a presença de Deus, que tem problemas, que tem desafios, mas que Deus se mostra ali. Que Deus vem dando força, renovando força, dando estratégia, não fazendo desistir. É sobre isso. É sobre crescer vendo uma mãe, né? Vendo uma mulher, uma tia, muitas vezes não tem filhos, mas tem uns sobrinhos que vê ali a luta, o legado que a gente está deixando, né? A certeza, a fé nesse Deus Todo-Poderoso. E isso quebra a corrente. Ah, Rúbia, mas você não sabe. O meu filho está envolvido com droga, está envolvido com mau elemento, e não tem mais jeito. Era um menino que louvava, um menino que servia ao Senhor na casa do Senhor, e a gente sabe o quanto isso entristece a nós como mãe. É que a gente quer que os nossos filhos sejam maiores, maiores para o mundo. Ah, eu não terminei uma faculdade, mas meu filho terminou. Ah, eu não fiz isso, mas meu filho tem. Né? Ah, tu precisa ver como meu filho prega na igreja. É isso que a gente enche o nosso coração de alegria, né? Ou então vamos dizer de vaidade e orgulho. Mas é isso que a gente, como mãe, fica feliz. E eu pergunto a vocês: o filho de vocês não estão nessa situação? Saiu? Desistiu? Eu tenho duas filhas adultas, né? E eu sei que elas podem dar muito mais para o Senhor. Eu sei. Mas não sou eu que devo cobrar, é o Espírito Santo. Eu oro todos os dias por elas, pelos maridos que eu, né, uma está noiva, vai casar agora em setembro, né, pelo marido que Deus escolheu para elas, pela profissão que Deus escolheu para elas, pelas amizades que Deus escolheu para elas, eu apresento a vida delas. Se elas estão construindo a história dela e precisa se afastar, glória a Deus. Não era isso que eu queria, e muito menos o nosso Deus. Mas muitas vezes é o que se faz necessário para terem um grande testemunho,
O filho está afastado, o filho está envolvido com o que não presta, com o que não pode, com o que não deve. Glória a Deus, porque vai ser um grande testemunho que ele vai dar. Não desista, não pare de crer que Deus vai recuperar cada um, que Deus vai trazer, que Deus vai usar. Ah, Rubem, mas meu filho é muito tímido, ele nunca vai estar no púlpito, né? Glória a Deus por isso, porque só precisa ele converter um homem, né? E esse homem virar pastor e converter milhões. Né? E a gente não é sobre quantidade, é sobre o que o Senhor vai fazer, é sobre o que o Senhor pode fazer na minha vida e na nossa descendência. O que é que custa, o que é que a gente precisa? Não desistir. O que é que a gente precisa? Consultar a Deus. O que é que a gente precisa? Ir atrás, crer, né? Como Davi, não desistir. Tem um filme muito lindo que se chama Até o Último Homem. Eu sou péssima para título, mas eu creio que é isso. Que é sobre um soldado que vai para a guerra e ele não quer pegar uma arma. Ele se recusa a pegar uma arma, que ele é cristão. Mas ele salva muitos. E ele, a cada um que ele salvava, ele dizia: Senhor, me dá mais força para mais um. Senhor, me dá mais força para mais um. E assim é a gente. Senhor, me dá força para mais um dia, Senhor. Para mais um dia crer que meu marido vai ser convertido de verdade. Crer que meus filhos vão voltar e vão ser usados por ti. Crer que eu vou me libertar, Senhor, desse meu vício, Senhor. Crer que tu estás fazendo o melhor pelas minhas empresas, Senhor. Crer que tu estás fazendo, Senhor, porque tu não para de fazer. Né? E isso é, voltando para a palavra, Moisés não abriu mão. Moisés disse para os faraó: não, não vai ficar ninguém. E o faraó veio mais uma praga e o faraó abre mão. Diz: está certo, porque ele é bonzinho, né? Está certo. Eu libero as mulheres e as crianças, mas, as crianças ficam. Ele disse: não, aqui não vai ficar nem a casca do burro. Né? Não vai ficar nada, porque o inimigo não vai tomar nada. Ele é um derrotado. Creia, creia que não vai ficar nada. Tudo que Deus nos deu, tudo que Deus escreveu, tudo que Deus nos colocou como propósito na nossa vida. Se a gente não desistir, se a gente não parar como os 200 homens, a gente vai sair com tudo, porque Moisés saiu do Egito e levou tudo. Levou tudo, ainda levou ouro e prata. Né? Por isso, a gente tem que crer, tem que continuar crendo, né? Porque a gente, como mãe, como pai, né? A gente sofre, a gente dói. Eu sei. Muitas vezes a gente diz: não, não vai ter volta, né? Ele está indo muito longe. Mas o pai do filho pródigo não desistiu. Ele todo dia estava ali no portão, procurando, vendo ao longe o filho que ia voltar. Ele não sabia se ia voltar hoje, amanhã, depois de amanhã, né? Ele não sabia quando ia voltar, mas ele sabia que ia voltar. E eu convido a vocês para a gente ficar no portão, na brecha, né? Quando Deus quiser, quando ele estiver pronto, quando o testemunho dele estiver preparado, ele vai voltar. Isso é o marido, isso é uma mãe, isso é um pai, isso é o sobrinho, isso quem quer que seja, é o vizinho, quem quer que seja. Estamos ali, crendo. Né? E o pai do filho pródigo, né, o recebeu com alegria. E o filho vem até justificar. Mas, aí o pai disse, o pai ainda diz assim: mas, deixa eu ver se eu separei aqui essa palavra, se eu tenho coisa. Né? Mais nada. Prepara logo o banho, a roupa, o anel. O filho do pai, o pai do filho, não quis nem saber, não quis nem ouvir a desculpa, porque ele conhecia o coração que estava realmente arrependido. Né? E Deus conhece o meu coração e o teu. Se a gente está realmente arrependida, então a gente não precisa justificar nada. Né? Ele é aquele que nos justifica, ele é aquele que conhece, ele é aquele que não quer saber, ele sabe de tudo. Né? Ele sabe que a gente está arrependida de fato. Quando o filho chegou dizendo: pai, eu gastei tudo, eu fiz tudo errado, isso e aquilo, ele não disse: eu bem que avisei, eu quis te avisar. Não. Ele mandou preparar um banquete, uma festa, né? Ele acolheu, ele fez.
E é isso que o Deus faz comigo, com você. E é isso que a gente deve fazer com o outro. Não com o dedo apontando e julgando e dizendo tu vai para o inferno. Porque tu não aceita Jesus, porque teu caminho é de mal, porque tu estás na cachaça, tu estás na prostituição, tu estás nas drogas, tu estás nisso, tu estás naquilo. Quem sou eu? Quem és tu, irmã? Para a gente julgar, para a gente dizer. Vamos olhar para o nosso. Vamos olhar para a gente, vamos ver quem somos nós e vamos deixar os nossos filhos, os nossos maridos. Senhor, ele está me fazendo sofrer. Senhor, tu está vendo o que ele está fazendo comigo, Pai. Tu está vendo que eu não tenho notícia dele, Senhor. Tu está vendo isso aqui. Apresentar a Deus, né? E seguir, fazendo o que a gente precisa fazer. Crer, crendo, né? Não desistir, não ficar parado, não ficar paralisado, mas crendo, crendo. E um dia não, e sempre, porque um dia a gente vai ver cumprido. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, como Josué disse. Né? É pegar essa palavra, tomar posse e o desmantelo comendo na casa, na família. Quem vê diz esse casamento não tem mais jeito, esse homem não se apruma, esses meninos não tem mais jeito, né? Essa menina está perdida no mundo. Eu e minha casa, declarar, crendo, crendo. Né? Não é declarar como uma poesia, não. É crendo. É dos quatro cantos da casa. Senhor, essa casa é tua, esse lar é teu. Né? Nenhum mal vem aqui, nenhum mal nos atinge. O mal se levanta para ser envergonhado. Né? É tomar posse. É tomar posse. E tendo certeza que o testemunho será grande em nossa casa, em nossa vida. Irmãs, e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Mas. Muitas aqui sabem que eu tenho um testemunho sobre família, né? E eu tenho um louvor que me acompanha sempre. Eu não sou levita, eu não sei cantar, mas esse louvor eu vou declamar, declarar aqui, porque sempre falou muito comigo, né? E eu sempre, né, profetizei dentro da minha casa esse louvor. E eu vou compartilhar com vocês. Ele diz assim, o louvor é Espera no Senhor, do pastor Hildomar Nascimento, e diz assim: Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e confia perpetuamente em seu poder, e medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Minha casa é edificada sobre a rocha. Não existe vendaval para destruir, mas a família que habita dentro dela, no Senhor espera. E espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Né? Tudo o que Ele, né, preparou vai se cumprir. Né? Tudo, todos que habitam dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Essa certeza que Deus não falha, que Deus não erra, que Deus não está de olhos fechados, que Deus não está omisso à minha luta nem à tua, que Deus não está omisso a essa lista, né? Ele está trabalhando, Ele está trabalhando. E no tempo certo, eu e minha casa serviremos ao Senhor e grande vai ser o feito das minhas filhas no reino de Deus. Não precisa muito, não, só precisa de um. Uma vida para o Senhor vale muito. E é só isso que a gente precisa. É cada um aqui se preocupar em salvar vida e não em apontar defeitos e não a julgar, mas levar o amor, a bondade e a misericórdia. O resto, o Espírito Santo faz. Amém, irmãs? Glória a Deus.